esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesma. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estavam convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Páscoa. É bom poder dizer isso esses dias, né? E repetir essa experiência, porque na igreja é Páscoa por 8 dias e nós estamos submersos no mistério pascal. O círio ilumina a nossa noite, nossas vidas, nosso coração. A liturgia nos provoca a entrar nesse mistério com os textos da ressurreição. Tudo é Páscoa e é preciso ser, sobretudo, Páscoa nos nossos corações e nas nossas almas. Amados irmãos, eu queria tomar o texto de Atos dos Apóstolos para começarmos a meditar. É a experiência, bem dizer, de uma das primeiras pregações, segunda, na verdade, grande pregação de Pedro. A primeira acontece após Pentecostes e esta após um evento, uma cura que Pedro e João realizaram na porta do templo. Para isso a gente precisaria só recordar o texto da leitura de ontem, da primeira leitura de ontem, porque existia na porta do templo, onde eles estavam, um homem paralítico, e passa Pedro, passa João, indo rezar, né, fazer as suas orações como um bom judeu, e iam falar com Deus nas horas devidas. E diante dessa realidade, eles estavam na porta chamada Formosa. Esse paralítico começa a gritar, né? Pedir esmola. Os dois olham para ele e, interpelados, né, por esse homem, eles dizem: "Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu vos dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda."
E aí, vocês imaginam, né? O alvoroço, porque o paralítico levanta e começa a andar no nome de Jesus. O nome que tem o poder de realizar grandes coisas. E aí a gente entra no texto de hoje. Não estava só Pedro e João, não estava só o paralítico, estava a multidão que tinha visto o milagre. Então ali tinha uma multidão que tinha experimentado o milagre. Eu queria, para a gente entrar um pouco mais com o coração dentro do texto, propor duas experiências para você. E aí você veja qual delas você se encaixa mais nessa noite. Eu e você hoje estamos nessa porta, né? Hoje já não é mais a porta chamada Formosa, mas nós estamos no Pórtico de Salomão. Estamos bem próximos do templo de Jerusalém. Então tinha Pedro, tinha João, né? A gente acredita que ele também estava lá. Tinha um aleijado que já não era mais aleijado, que era o homem curado. Então o primeiro personagem aqui que eu queria chamar a atenção é esse aleijado, esse homem curado. E tinha a multidão que estava lá porque tinha visto esse milagre. Quem que você é nessa página do Evangelho? Quem que você é nessa página do texto, né, de Atos dos Apóstolos? Você é alguém que levantou e já anda com as próprias pernas porque fez uma experiência de Jesus Cristo na sua vida? O nome de Jesus te alcançou a tal ponto de transformar a sua vida e seu coração? Ou você está aqui como multidão, porque algum milagre aconteceu e o nome de Jesus foi dito e ali tem um monte de gente e nós nos encontramos diante desse mistério, desse contexto? Escolha quem você é. É você que vai fazer essa experiência. E o que acontece? Vendo aquele povo, Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo. Lembremos, Pentecostes tinha acontecido na vida dos discípulos de Pedro. Então já não havia medo no coração dele. Já não havia pavor, né? Ele tinha o quê? Aquilo que nós chamamos de parresia. Ele tinha ardor no coração, desejo em anunciar. Pedro, vendo a multidão, ele viu o milagre, o que ele começa a fazer? Ele começa a pregar. E ele começa a fazer um discurso. E como um bom judeu, ele começa nas raízes, lembrando os patriarcas. Nós estamos aqui por causa de Abraão, por causa de Isaac, por causa de Jacó. Hoje eu te faço uma pergunta: você está aqui por causa de quem? Na fé de quem que você vem a essa igreja? Porque os judeus tiveram essa fé transmitida por alguém. Eles tinham como que uma família, uma linhagem. Nós também temos. Foi a fé de quem que te garantiu você chegar até aqui, até os dias de hoje. Foi na fé do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe. É bom a gente lembrar disso, né? Porque a fé foi sendo transmitida ao longo do tempo, na nossa história, na nossa vida. Uma fé que toca os nossos corações. Na fé de quem você chega aqui? Nós não estamos no Pórtico de Salomão. Esse não é o templo de Jerusalém. Essa é a nova aliança, a nossa casa. Aqueles portões ali fora, você já os conhece há muito tempo, embora alguns anos atrás ele passou por uma reforma, né? Foi pintado, enfim. Mas a gente entra na igreja, a gente vem por causa de uma fé. E aqui nós nos colocamos para escutar a palavra de Deus. Aqui nós nos colocamos para ouvir a palavra do Senhor. Eu e você nos encontramos aqui, e Pedro aproveita esse instante lá e começa a dizer: os nossos antepassados viveram, Deus o glorificou, o Deus dos nossos antepassados glorificou Jesus, o servo. Aqueles, eu vou usar o pronome vocês, né? Aqui está vós, bonitinho na tradução, né? Mas aquele que vocês
eles rejeitaram. Ele estava com o público de judeus. Os judeus tinham vivido aquilo há pouco tempo. Ainda estava na memória deles a morte de nosso Senhor. Eles fizeram parte, e quem sabe ali naquele instante estavam alguns que tinham gritado: crucifica-o, crucifica-o. E Pedro foi ousado: aqueles que vocês crucificaram. Ele ia ser solto por Pilatos, vai dizer o texto, mas vocês incitaram até que ele fosse morto. E essa é uma verdade, né? Pilatos estava fazendo de tudo para liberar, e os judeus incitaram a morte de Jesus. Vamos parar aqui o texto. Todas as vezes que ainda hoje nós nos afastamos de Jesus cometendo graves pecados, nós continuamos crucificando Jesus. É uma dura realidade, mas é preciso perceber: todas as vezes que nós cometemos graves pecados, Jesus é crucificado com os nossos erros. Nós ainda continuamos ferindo o coração de Jesus. Nós ainda continuamos machucando Jesus. E vai dizer a palavra, né? Vocês o rejeitaram. Irmãos, é uma palavra forte, né? Era dita aos judeus, mas e nós? E nós? Nós? A gente precisa pensar. Vós matastes o autor da vida. E aqui está o cerne do querigma. Querigma significa anúncio, grito em grego. O cerne do querigma dos apóstolos, do anúncio dos apóstolos, nós encontramos no versículo 15. Vós o matastes, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Esse é o cerne da pregação dos apóstolos. Se um dia lhe perguntarem qual foi a pregação dos apóstolos, é essa: Jesus, o Nazareno, morreu e ressuscitou por amor. Aqui ele não fala ainda glorificou, né? Porque essa experiência ainda estava recente no coração deles, mas a ressurreição era forte. Ele ressuscitou dos mortos. E a frase firme de Pedro: nós somos testemunhas. Quem estava aqui no Sábado Santo, nós meditamos sobre isso. O sepulcro é uma condição que pode se levar em crédito, sim ou não, diante da ressurreição. O sepulcro vazio não é uma prova fundamental, isso vai dizer os estudiosos bíblicos. No entanto, as testemunhas que fizeram a experiência, e aí a gente pausa a nossa meditação na primeira leitura, podemos entrar no Evangelho. Olha minhas mãos, olha os meus pés, me dá de comer. Os discípulos fizeram uma experiência de Jesus. Deixa eu repetir: olha minhas mãos, olha os meus pés, olha as marcas, me dá de comer, eu estou com fome. E comeu diante deles, para mostrar que não era um espíritozinho, existia um corpo ressuscitado ali. Ele tinha passado pelo mistério da morte, ele havia ressuscitado. É essa testemunha que Pedro fala no seu discurso. Nós somos testemunhas. É graças ao nome de Jesus que esse homem que vocês estão vendo, aí ele aponta para o paralítico, foi fortalecido. É interessante essa experiência fortalecido, né? Porque dá a imagem de fato das pernas, né? O homem estava caído, de repente ele foi fortalecido, ele foi colocado de pé. Se você por acaso
se percebe nessa Santa Missa como esse que foi curado, eu quero te lembrar que Deus te colocou de pé em algum momento da sua vida, quando Ele te curou. Quando Deus curou a sua vida, quando Deus curou a sua história, quando Deus realizou algum milagre na tua vida, o que Ele fez com você? Ele te pôs de pé. Ele pôs de pé, Ele te fortaleceu. E uma vez fortalecido pela graça do Senhor, nós não podemos esmorecer, nós não podemos desanimar. Vede, esse homem vocês conhecem. Olha aí para a pessoa que está do teu lado, você conhece ela? Já esbarrou com ela aqui em algum momento? Olha para trás, para frente. Alguém você conhece, não conhece? Então olha para o padre, você conhece esse padre? Pronto. Vede esse aí, vocês conhecem ele, sabem de onde ele veio. É bonito isso, porque todo mundo passava na porta do templo para entrar, para rezar. Todo mundo via o paralítico lá naquela porta. Era um fato irrefutável, não tinha como questionar, não tinha como driblar, fingir. Por quê? Porque ele era paralítico, ele se arrastava, e no nome de Jesus ele foi fortalecido. Lembra no dia anterior, na verdade na leitura anterior, ouro e prata eu não, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de, levanta, fica de pé, vamos lá, levanta, pronto, é só para a gente acordar um pouco, pode sentar, é só para a gente acordar. Em nome de Jesus, levanta e anda, foi o que falou. Agora, meus irmãos, continua a pregação de Pedro. Eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. O pecado da ignorância, quando eu não sei o que eu estou fazendo, diminui a culpa. Mas quando eu sei, quando eu não sei o que eu estou fazendo, diminui a culpa, O ignorante, aquele que não conhece a fé, aquele que não conhece os caminhos, mas uma vez conhecendo, não é ignorante. Deus, porém, cumpriu desse modo que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. E aqui eu queria chegar nesse instante. O anúncio de Jesus Cristo, da experiência de Jesus por parte de Pedro, só tem uma razão de ser, só tem um motivo muito especial. E aí Pedro fala: arrependei-vos de todo o coração, arrependei-vos, convertei-vos. Quem faz uma experiência de Jesus é chamado a mudar de vida. A mudança de vida é consequência da experiência de Jesus. A transformação do coração é consequência da experiência de Jesus Cristo, do ressuscitado. Isso vai se dando dia após dia, momento após momento da nossa vida. Todos nós precisamos nos arrepender, todos nós precisamos nos converter. Não há aqui aquele que é melhor ou maior ou mais santo. Todos nós estamos em busca da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, podeis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. Aqui essa expressão é uma expressão antiga de Israel, o tempo do repouso, o tempo da graça, o encontro definitivo. Aquele que se converte vai viver uma experiência de viver na graça. Entender o repouso é como se fosse entender o último dia, o fim dos tempos, o último momento da nossa vida.
Quando chegar esse instante, se nós nos convertemos para quê? Para viver esse momento. E aí continua dizendo, Deus enviará Jesus, o Cristo que nos foi destinado, porque nós sabemos que Ele vai voltar. E Pedro aproveita essa oportunidade para dizer, Ele vai voltar. Nesse tempo que Ele vai voltar, enquanto Ele não volta, converte o teu coração. Essa era a intenção de Pedro, essa foi a pregação de Pedro. Com efeito, Moisés afirmou, o Senhor Deus fará surgir entre vós um profeta como eu, escutai-o. E aí ele confirma, desde Samuel, passando por todos os profetas, se falava era de Jesus. E aí, como um bom pregador, na oratória que o Espírito Santo foi formando Pedro, ele se acerca da Escritura, porque para os judeus a Torá e os profetas tinham força, é dele que eles falavam. Abra os corações, abra a vida. A tua descendência será abençoada sobre a terra. E aqui está dizendo a respeito de Abraão. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus enviou em primeiro lugar a vós, judeus, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta. Hoje nós fazemos parte do povo de Deus. Hoje Jesus Cristo foi enviado para mim e para você. Para quê? Para nos abençoar. Para nós podermos viver sobre a sua bênção, sobre a sua graça. E a bênção de Deus, de modo muito particular nesses dias, nós podemos chamar ou dar um nome muito específico: misericórdia. Nós caminhamos para a festa da misericórdia no próximo domingo. E não há outro amor maior do que o amor de misericórdia. No hebraico antigo, a palavra misericórdia, ela é utilizada na forma de um verbo. Para nós, às vezes, é distante, Porque misericórdia se torna quase que um adjetivo, Coração misericordioso, a misericórdia de Jesus. É substantivo, mas referente a alguém, a Jesus, em algumas frases. Mas no hebraico, ela é utilizada como uma forma de amor, da palavra amor, mas bem diferente, porque é um amor num grau um pouco mais alto, não, muito elevado, porque homem algum é atribuída a palavra misericórdia no Antigo Testamento, só a Deus. E ela é atribuída, ela é usada como uma forma de verbo, O hebraico tem uma forma chamada iptael, que significa intensidade. Para nós seria como se fosse amar muito ou amar demais. A gente precisaria estar colocando adjetivos, para demonstrar a intensidade, ou até mesmo advérbios para completar esse sujeito, a misericórdia, o dono da ação. Mas para eles era muito claro, Deus ama com intensidade. A bênção que chega para mim e para você hoje não é qualquer bênção, é uma bênção de misericórdia, é uma bênção que chega com intensidade, que chega com força. Mediante essa palavra, agora sim, nós podemos rezar, nós podemos abrir nosso coração, porque você veio para fazer e viver essa experiência esses dias, e a cada dia que você entrar no cerco de Jericó, eu peço ao Espírito Santo que te ajude a lembrar e a rezar: Senhor, eu quero fazer uma experiência de força, eu quero fazer uma experiência de misericórdia, da tua misericórdia na minha vida. Quando você chegar a Jesus, diga para Ele: Jesus, Tu abençoastes os judeus, abençoastes a nação de Abraão, hoje é a minha casa que precisa da Tua bênção.
Hoje é a minha família que precisa dessa bênção, porque eu faço parte da aliança do Senhor, a aliança que Deus fez com um povo. Ele se estendeu a todos nós pelo nosso batismo, e nós somos o povo da aliança hoje. E aqui eu não estou falando da comunidade Nova Aliança, eu estou falando da aliança que Deus fez com a humanidade, que Deus fez com a sua igreja, que Deus fez com o seu povo. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, Deus quer nos abençoar. Hoje Deus quer, e Ele quer. Ele quer. O que Ele vai nos dar? Eu não sei. Eu sei que a gente está aqui para recorrer a Jesus. Agora há pouco eu vivi uma experiência tão bonita com uma pessoa que tem tanto carinho diante de uma provação, vivendo na sua saúde, na sua enfermidade. Mas o mais bonito, né, que a gente vai vendo na fé do nosso povo, aonde ela foi buscar? A Jesus. É Ele que tem o dom de abençoar. É Ele que tem o dom de curar. É Ele que tem o poder. Quem tem ouro para dar aqui? Você tem? Às vezes você pode até ter alguma coisa. Quem tem prata para oferecer? Às vezes a gente pode ter até algumas moedas, né? Mas o mais importante que nós podemos ter hoje uns para os outros é a nossa fé. A nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa fé naquele que nos salvou, naquele que nos deu a vida. Por isso vamos orar ao Senhor e vamos pedir a esse, que é o Senhor da nossa vida, do nosso coração, que nos ajude. No início da pregação eu lhe fiz uma pergunta: quem era você? No texto de Atos dos Apóstolos. Você era o paralítico que tinha sido curado e tinha feito uma experiência de Jesus em sua vida? Ou você estava aqui porque ouviu dizer que Jesus faz milagres e veio porque você está em busca do seu milagre? Quem sabe em um momento ou outro você pode se encaixar entre esses dois personagens. Quantos milagres Jesus já fez na sua vida, ao longo da sua história, não só aqui, mas em tantos lugares. Quantos milagres Jesus já realizou, quantas vezes Ele já te pôs de pé, se não fisicamente, mas espiritualmente, humanamente. Quantas provações às vezes vivemos e experimentamos na vida, e se não é Jesus a dizer para nós: levanta, vai, segue a tua vida, eu estou contigo, a gente já tinha desanimado há muito tempo. Em muitos instantes da nossa vida, nós somos esse personagem que ficou anos a fio na porta, e ele ficou na porta porque ele não conseguia entrar. Hoje, meus irmãos, nós entramos no coração de Deus, na presença de Deus, daquele que tudo pode realizar, daquele que abençoou a nação de Abraão, a posteridade de Abraão, e hoje abençoa o povo da nova aliança, que bebe da fé em Cristo Jesus e de sua igreja. Mas às vezes em algum momento também da tua vida, você está na porta do templo vendo um espetáculo, a cura acontecer no outro, na família do outro, na casa do outro, e você vem com os seus flagelos, as suas mágoas, ressentimentos, seja como for, e diz para Jesus: eu também quero que seja na minha casa. Eu também quero essa bênção na minha vida. Eu também desejo essa bênção para as pessoas que eu amo, para aqueles que vivem ao meu lado. E eu estou aqui para poder ver o mesmo milagre, Jesus, que o Senhor um dia realizou e que hoje o Senhor pode realizar
na minha vida e na vida daquelas pessoas que eu amo. Seja quem for, você se perceba hoje dentro desse texto, você possa fazer a experiência de vida, de graça, de confiar a sua vida nas mãos do Senhor, no coração do Senhor. Por isso, com as suas palavras, reze ao Senhor. Peça a Jesus a graça que você necessita, a experiência que você precisa. Não tenha vergonha de dizer: Senhor, hoje eu estou nessa porta à espera de um milagre, porque eu vi milagres e hoje eu quero o meu, eu espero o meu, no meu coração, na minha vida. Vai rezando, meu irmão, no mais íntimo do seu coração, vai rezando, minha irmã. Você também que nos acompanha em casa, pelos nossos canais de comunicação, reze nessa hora. Peça a Jesus. Esse nome de fato tem poder de realizar grandes coisas, grandes obras. É no nome de Jesus que Pedro e João ali na porta disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas uma coisa eu tenho, em nome de Jesus, levanta. Meu irmão, minha irmã, se você tem dificuldade de rezar com as suas palavras ou de qualquer forma, carismaticamente, espontaneamente,